prefeito de Campo Mourão por 4 vezes, uma vez como vice. E estava na prefeitura quando nós trabalhamos para instalar a Justiça Federal em Campo Mourão. Por que instalar a Justiça Federal? A gente sentia a dificuldade da população, de quem precisava de decisões da Justiça Federal, tinha que se deslocar a 100 quilômetros, a dificuldade dos advogados, o custo que eles tinham. E nós ficamos sabendo na época que a Justiça Federal estava chegando mais próximo do cidadão. Aí procuramos na época o Dr. Milton Luiz Pereira, que era ministro, e ele foi defender a cidade de Campo Mourão no Conselho. E felizmente deu certo, né? Campo Mourão ganhou a Justiça Federal, que depois nós trabalhamos para implantar a 2ª Vara da Justiça, e ela vem trabalhando, prestando um excelente serviço a toda a comunidade de Campo Mourão, de 25 municípios que fazem parte da CONCAM. Mas o mais importante, quanto que a Justiça Federal paga de benefício? Quanto que ela despeja na cidade? Quantas pessoas procuraram seus benefícios através da Justiça Federal? Então é uma empresa praticamente na cidade que beneficia as pessoas, beneficia a economia da cidade e eu tenho certeza, traz mais tranquilidade para as pessoas que procuram a Justiça Federal. Na representação que me foi outorgada pelo excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e agora com a autorização do presidente desta sessão, doutor Fábio Bittencourt, cumpridos os atos, satisfeitos os requisitos e atendidos os rituais preconizados, eu declaro instalar a Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Campo Mourão. Ainda lembrando o Xanaxi, saiba que celebrar é a melhor maneira de criar energia positiva para as coisas que acontecem em sua vida. Celebremos, pois, para que a esta conquista outras mais se acresçam e aqui se perenize o ar de sucesso. Obrigado. Tem esse sentido a instalação da Vara Federal de Campo Mourão, porque se abre mais uma via de acesso ao Judiciário na busca dessa universalização e presteza da Justiça. Abre-se mais uma via de acesso ao Estado Social do Direito, que tem a ordem constitucional não apenas como uma carta política destituída de eficácia prática, mas principalmente que tem na ordem constitucional uma carta normativa, um comando normativo que determina respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana e que repugna qualquer ação ou omissão em sentido contrário a esses princípios. Senhores, assistindo ou testemunhando neste dia o que acontece em Campo Mourão, eu me lembro ou posso sentir que o presente não é o fim. O presente é uma rememoração e um vínculo com o passado e uma perspectiva do futuro. Não há presente sem ligação com o passado e perde sentido o presente sem perspectiva do amanhã. Eu quero sim que saibam os mourãoenses que sinto-me feliz de poder dirigir-lhes a palavra, não como ministro do Superior Tribunal de Justiça, que por certo não seria, se não tivesse como um instrumento da vontade de Deus servido em Campo Mourão,
certamente foi um dos degraus e um dos caminhos e o degrau mais significativo. Eu quero ser de cada um o anônimo, portanto só quero ser o amigo sincero e leal. Muito obrigado pela oportunidade do uso da palavra. Juiz Edivaldo Ribeiro dos Santos, não seja mais um, mas seja o juiz. Seja muito feliz. Escolhemos Campo Mourão pela sua importância, pela relevância na época que apresentava na região do Paraná. Todas as cidades novas, mas muito ativas, muito progressistas, né? Era impressionante o interior do Paraná, como foi progressista. No ano 2000, então, resolvemos instalar a vara de Campo Mourão. E para lá me dirigi com o pessoal do tribunal, e em 16 de junho do ano 2000, inauguramos a Vara Federal de Campo Mourão, primeiramente nas instalações cedidas pela Prefeitura, e depois no Teatro Municipal em Campo Mourão, inauguramos às 17 horas, solenemente, a Vara Federal de Campo Mourão. No dia em que estive aí, em Campo Mourão, com o pessoal do tribunal e o ministro Luiz Pereira, nós tivemos a grata satisfação de receber um convite do senhor prefeito, porque era o dia da 7ª Festa Nacional de Campo Mourão. A 7ª Festa Nacional de Campo Mourão. E aí, então, se desenvolveu no clube local uma solenidade com algo muito interessante para nós, que éramos novatos naquela região, que era uma festa onde seria servido um famoso carneiro no buraco, que é a criação dessa cidade, se desenvolveu pelo Paraná todo, e nós temos aqui até no Rio Grande do Sul hoje esse tipo de alimento. Eu fui convidado, fui lá e abrimos o buraco, tiramos a carne que estava lá e nos alimentamos muito bem. E eu recebi, na época, uma lembrança que guardei, até hoje tenho comigo, faz enfeite no sítio que eu tenho aqui na Serra Gaúcha, e que é este carneiro aqui, que é algo que me foi dado como lembrança dessa festa no dia da inauguração da vara, neste clube em Campo Mourão. Fiquei muito satisfeito, guardei até hoje, é uma lembrança realmente interessante dessa fase da minha vida de presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Da solenidade de inauguração, me lembro do clima muito hospitaleiro da comunidade moranguense, nos acolheu ao humano. Os desafios que nós enfrentamos, né, na instalação dessa vara, nós temos muitos processos dos tribunais da Justiça Estadual. Nós recebemos, à época, pouco mais de 20 servidores, mas a grande maioria deles eram recém-ingressos do último concurso, era a primeira experiência na Justiça Federal. Preciso ressaltar a colaboração da Aissa Lachang, a Lei do Ascenso, da Justiça, e a servidores um pouquinho mais com experiência, que nos ajudaram muito também nessa tarefa, né, de então, treinamento de capacitar esses novos servidores que chegaram à época, para a gente dar vazão, né, à demanda que a gente recebeu. Mas, felizmente, tivemos, assim, era a graça de receber uma equipe altamente qualificada, servidores muito bem preparados, que se engajaram realmente no projeto. Um momento, assim, foi muito assustador, né, nesses anos todos,
foi uma vez que eu tive de fazer uma intimação lá no presídio de Campo Mourão. E naquela época era um prédio antigo, anexo à delegacia, que não oferecia muita resistência. A gente precisava passar por 3 portões para chegar até a antessala onde eram feitas as intimações. Pois bem, nesse dia eu já estava concluindo a intimação do detento, quando estourou uma rebelião lá dentro, né? Gritaria, muito barulho, né? Imediatamente um cheiro de pano queimado, enfim, foi uma coisa assim assustadora que naquele momento eu saí do último portão, que estava lá próximo lá onde os presos estavam, só que ao chegar ao segundo portão ele estava fechado e não tinha nenhum carcereiro naquele momento ali. Pois bem, eu fiquei alguns minutos ali esperando, né, rezando por Deus pela minha sobrevivência e ouvindo, né, toda aquela gritaria e bateção de grade, né, a impressão que tinha que eles estavam derrubando lá as grades, enfim. Foi assim muito, muito assustador mesmo aqueles minutos que eu passei ali. Teve uma situação também que eu estava, era o último dia de trabalho, né, antes do recesso. A vara tinha preparado lá um café muito gostoso lá, com bastante comidas, enfim, era como era costume. E só que próximo ali de terminar o expediente, houve uma diligência de urgência para Nova Tebas, né, um lugar bem distante aqui de Campo Mourão, numa fazenda. De forma que eu fui, sabendo que não iria voltar a tempo de saborear lá o café. Mas chegando lá em Nova Tebas, as pessoas acho que ficaram sabendo que havia essa diligência, então eles prepararam lá uma grande festa também, uma comemoração, porque essa emissão de posse era a favor do INCRA e seria feita uma reforma agrária ali naquela região. As pessoas estavam esperando já por algum tempo. Então foi muito bonito isso. Eu participei dessa festa, né, indiretamente ali naquele momento, e foi feliz assim a alegria do povo. O Dr. Erivaldo sempre foi um grande incentivador de estudo, e ele criou o hábito ali de toda segunda-feira nós realizarmos seminários na vara. Então alguém era escolhido, tinha um ponto, ele apresentava esse ponto e depois era questionado pelos presentes. O Dr. Erivaldo ia, também perguntava o Elson, todo mundo ali da equipe, e nós nos revezávamos. Para mim foi muito útil, porque eu me preparava para uma segunda prova oral, estava estudando, então isso me fez muito bem. E todo mundo ia muito feliz, não era uma coisa que nós achávamos ruim, era algo assim que fazia a diferença. A gente aprendia, um aprendia com o outro. Bem, 7 de maio de 2001, eu tomei posse como juiz federal substituto. Eu fui para Paranavaí, foi a minha primeira lotação, e me despedi dos meus amigos, mas foi muito triste, ao mesmo tempo que uma fase muito feliz, foi muito triste, porque ali foi uma mudança grande da minha vida. E eu falo sempre assim, que se não fosse Campo Mourão, minha vida seria totalmente diferente, sem dúvida alguma. E cada um deles ali fez a diferença para mim, sabe? Era num aceno no corredor, falou, ó, vai dar certo. Após a aprovação no concurso de 1999, a nomeação ocorreu somente no ano de 2000. Esse período de espera, aproximadamente um ano, foi terrível, e eu sempre, na época, ligava no Banco do Brasil e conversava diretamente com o vigilante para saber como estava a reforma do terceiro andar. E seria o local que funcionaria a Justiça Federal de Campo Mourão. A inauguração ocorreu no dia 16 de junho de 2000, conforme mencionei, e nunca esquecerei dessa data. No início, éramos em 7 servidores. Não tínhamos nenhuma experiência na movimentação de processos. Foi um período de muito trabalho, porque na época nós recebemos uma avalanche de processos de diversos lugares. Maringá, Guarapuava, Cascavel e também da Justiça Estadual de Campo Mourão, que até então exercia a competência delegada. Nós realmente éramos, né, só rapazes aí no começo, né?
e foi um trabalho muito intenso, porque nós recebemos muitos processos da Justiça Estadual, né, e a gente tinha que reautuar os processos, era tudo processo em papel ainda, e assim como, né, como eu, outros ali talvez nunca tivessem nem pegado um processo da Justiça Federal para trabalhar. Então foi um tempo, principalmente no início, com o Dr. Erivaldo à frente dos trabalhos, com o Elcio, que era o diretor de secretaria à época. Foi um tempo de muito trabalho, né? No início da vara a gente trabalhava ali entre 10 e 12 horas seguidas até conseguir fazer com que tudo entrasse nos eixos, né? Pelo menos no começo. E durante esses 3 anos de trabalho lá em Campo Mourão, eu só guardo alegrias e ótimas lembranças. Além da cidade ser muito boa, o ambiente de trabalho lá em Campo Mourão era muito bom. Os colegas servidores eram muito solícitos, muito eficientes. Era uma família, né? Isso se deve ao trabalho que o doutor Erivaldo e o diretor, o doutor Elcio, na época que iniciaram a vara, eles moldaram esses colegas, esses valorosos colegas. E quando eu cheguei, as coisas estavam prontas, né? No sentido de estruturação de servidores, de conhecimento, de método de trabalho. Isso foi muito fácil para mim. Foi uma maravilha. E fortaleci os laços com os colegas de lá. Os colegas juízes que passaram por lá, trabalharam comigo, tenho excepcionais lembranças, o doutor Fabiano Bley, o Márcio Canali, o seu Mar Saraiva. Olha, era uma turma muito boa. Nós trabalhamos bastante, mas nós nos divertimos bastante, nós fomos muito companheiros. E em relação aos servidores, eu tenho um carinho enorme. Muitos deles são amigos meus até hoje, e, inclusive trabalhando em Maringá, de maneira que a minha passagem por lá foi excepcional. Aconteceram muitas coisas, né, nesse caminhar aí de 23 anos, né, se você for olhar para trás, aí é um filme de longa metragem, né? Muitas coisas aconteceram, muitas mudanças aconteceram também, e de certa forma eu me sinto orgulhoso e privilegiado até de ter participado de tantas mudanças, né, de tantas alterações no tipo de processo, no tipo de procedimento, né? Me sinto privilegiado no sentido de que eu vim de uma escola muito formalista, né, lá na Justiça Estadual, tudo no papel e tal, e acabei me adaptando aí, como tantos colegas, né, também mais ou menos aí da minha idade e de tempo de serviço, e fomos passando por um processo digitalizado, depois EPROC nas suas mais diversas versões, e hoje a gente já está aí trabalhando, começando a trabalhar, né, até com a inteligência artificial. No contexto de busca da celeridade, é com muita felicidade que declaro que está sendo instalado no dia de hoje, em Campo Mourão, o processo eletrônico, o EPROC, o qual terá caráter obrigatório para as ações de revisão de benefício previdenciário e demais ações cíveis sujeitas à competência do Juizado Especial Federal. A migração do processo físico para o processo eletrônico, também acompanhei. Foi um período assim de bastante ansiedade, bastante temor, porque a gente não sabia muito bem como ia funcionar. Então, né, todo um aprendizado, uma mudança, mas que com certeza veio para tornar, né, muito mais eficiente, muito mais célere toda a tramitação processual. Eu lembro-me assim que a gente trabalhava na época do processo físico, então as mesas eram lotadas de processo, você chegava a ficar escondido atrás das pilhas de processo, né? A quantidade de papel que a gente usava era muito grande, as impressoras eram disputadas, né? Porque a gente precisava imprimir muita coisa. O atendimento também na vara, né, exigia bastante da gente, porque eram partes
advogados que vinham para ou tirar informação ou fazer carga do processo, né, a famosa carga, que não sei nem se tem muitos, quem sabe nem sabe o que é, né, o fazer a carga. Mas essa migração, então, também veio para facilitar muito mais, tornar muito mais célere, muito mais eficiente, né, a tramitação do processo. A primeira coisa interessante, né, de Campo Mourão foi que eu morava em frente à Justiça. Então eu demorava exatamente 30 segundos para chegar até o prédio da Justiça. Né, algo que, para um paulistano, é a qualidade de vida máxima. Né. E ainda, quando fui iniciar minhas atividades em Campo Mourão, o que aconteceu? Eu estava de carro, saindo de São Paulo, chegando para Campo Mourão, isso era 22 de maio de 2006, e a estrada estava simplesmente paralisada. Perto de Campo Mourão, a estrada estava paralisada porque os agricultores estavam fazendo um movimento de paralisação, reivindicando alguma coisa para o governo. E aí eu, parado ali, aguardando para chegar na Justiça, né, podendo ter a oportunidade de chegar na Justiça, perguntei para o agricultor: meu caro, o que está acontecendo? Não, a gente quer a prorrogação dos nossos financiamentos, a gente quer taxas melhores, e se o governo não nos atender, a gente vai invadir todos os prédios públicos federais, vai colocar porco, galinha, animais. E o prédio da Justiça Federal de Campo Mourão, na época, ficava em cima do Banco do Brasil. E eu falei assim, caramba, será que eu vou ter que expedir um mandado para mim agora, antes do primeiro dia de jurisdição, para poder chegar na Justiça? E será que se eu chegar na Justiça vai ter galinha, porco ali? Né? Então foi essa a expectativa. Então, eu tive a sorte e o privilégio de ter uma grande escola e de estar cercado por servidores extremamente qualificados, extremamente capazes. Em 2011, eu tive o privilégio e a honra de receber o título de cidadão honorário de Campo Mourão. Né? Eu tenho estampado na minha parede aqui do gabinete esse título. Aliás, é o único quadro que eu tenho estampado na minha parede, é o de título de cidadão honorário de Campo Mourão. É uma lembrança que eu carrego comigo com muito carinho e com muita emoção. Nessa ocasião, em meados de 12, quando inauguramos a nova sede, a nominação do prédio foi uma coisa muito fácil. Assim, há toda uma história envolvendo a Justiça Federal e Campo Mourão na pessoa do finado ministro Milton Luiz Pereira. E, antes do fim do mandato, ele renuncia ao mandato de prefeito para assumir o cargo de juiz federal. E essa história do Fusca, a cidade se cotizou para comprar um carro para ele, porque ele estava a pé. Ele não tinha mais carro. No curso do mandato ele foi empobrecendo, ele não tinha mais carro, ele estava a pé. Aí a cidade se cotizou, comprou aquele Fusca que esteve exposto aqui na Sala da Memória, e há uma cena icônica, o Celso de Tarso, o filho primogênito, eu não me lembro se o Marcos está na foto, eu me lembro bem do lado do motorista, assim, está o Milton ao volante, e atrás, ali no banco de trás, está o Celso, de perfil, não, criança ainda, e dá para ver a esposa do Dr. Milton, assim, do outro lado. E uma multidão empurrando o carro. Compraram o carro e não puseram gasolina. Aí, na hora que entregaram o carro não andava, não tinha gasolina, e foram empurrando até o posto. A multidão foi empurrando o carro até o posto para abastecer, com a família dentro do carro. Então é uma cena assim de alta significação política, a denotar nos quadros da Justiça Federal gente dessa qualidade. A Justiça Federal começou com pessoas desse nível de qualidade técnica e de qualidade moral. É engraçado porque até hoje, muitos lugares que eu vou, em Campo Mourão também, mas aqui, quando encontro algum colega dos meus pais ou parentes, antes de perguntar como eu estou, eles perguntam como está o Fusca, né? Onde está o Fusca? Né? E ele tá até hoje com a família,
já esteve em exposição aqui, já esteve em Campo Mourão, tá com a família lá como símbolo dessa história toda. Né? Depois de alguns anos, 2, 3 anos, eu voltei a Campo Mourão, visitei o prédio, a trabalho também com outros colegas, e ficou uma memória muito grata. Posso falar aqui por mim e por toda a família, né? Irmãs, tios e tias que acompanharam esse movimento. Foi uma homenagem muito bonita, agradecemos muito e até hoje temos a lembrança, né? Então ficou a gratidão e ficam aqui os votos, né, de feliz aniversário para a Vara da Justiça Federal em Campo Mourão, 25 anos. Primeiro dia que eu cheguei aqui, que fui extremamente bem recebido. Eu acabei sendo o primeiro juiz nomeado para a segunda vara federal, que foi instalada em junho de 2014. Então, na sequência, saiu o concurso de promoção e acabei vindo então para cá por escolha, justamente além de ter a relação familiar, o meu interesse era ficar à frente de uma vara com competência previdenciária. Então, o Campo Mourão atendeu os dois requisitos naquela ocasião. Eu cumprimento a subseção aí pelos seus 25 anos de história e espero, se possível, poder participar da festa de comemoração dos seus 50 anos. A atividade ali em Campo Mourão, na primeira vara federal, teve uma também alteração nesses 4 anos que eu estive lá. Eu cheguei, era uma vara com competência civil e criminal, mas com a alteração ali proposta pelo tribunal, perdemos a competência criminal e focamos somente na competência civil. Algumas coisas me chamam a atenção, me relembram em relação à subseção, e uma delas foi um dos principais processos que eu já trabalhei, que me marcou, e marcou certamente toda a equipe da primeira vara ali, foi em relação a uma criança, um caso de sequestro internacional de criança. O termo sequestro, né, traz essa conotação negativa, mas na realidade foi uma retenção indevida. A criança veio passar férias no Brasil, uma criança que morava na Espanha com a mãe, veio passar férias com os avós paternos no Brasil, e tinha um limite de ficar ali durante um mês, enfim, de retornar para a Espanha. E os avós, então, decidiram manter a criança aqui no Brasil sem autorização da mãe, né, o que configura ali uma das hipóteses ali da resolução internacional, que o Brasil é signatário, né, em relação ao sequestro internacional de A crianças. justiça em Campo Mourão tem uma presença muito importante por 2 razões. Por um lado, Campo Mourão tem uma força econômica muito grande, tem um agronegócio com destaque em nível nacional e também é bastante forte na indústria, no comércio e nos serviços. Por outro lado, existe uma população mais simples que se beneficia bastante da presença da justiça na área social e na área previdenciária. E disso tudo resulta um contingente expressivo de demandas nas quais a justiça é chamada a intervir para a pacificação e para a solução desses conflitos. O nosso corpo de juízes e servidores é altamente qualificado, muito comprometido e dedicado ao trabalho, e tem sido assim em toda a história de Campo Mourão. E todos que passaram por aqui deixaram aqui bons frutos e também levaram daqui uma rica experiência de vida e de trabalho. Parabéns, Campo Mourão. Então, eu gostaria de agradecer a toda a receptividade dessa cidade que eu adotei como minha primeira lotação, e eu fui muito bem recepcionada por Campo Mourão e pelo Paraná,
já que eu sou paulista, mas adotei o Paraná como casa. Especialmente porque eu sou a primeira juíza federal mulher aqui da cidade, então eu me sinto muito feliz de poder fazer parte da história dos 25 anos da subseção da Justiça Federal aqui em Campo Mourão, e eu só tenho que agradecer. De alguns momentos engraçados na Vara Federal, principalmente com relação ao doutor Juliana Rebola, que hoje é diretor de secretaria, doutor Marcos César Romero, que ficava ao meu lado na secretaria, que só de olhar para ele a gente já sabia o que estava acontecendo no balcão da Vara. Nossa equipe na Vara Federal era muito unida, porque todos éramos novos, então necessitávamos um dos outros, e todos almejávamos passar em outros concursos ou subir na carreira dentro da própria vara. Tanto que hoje em dia temos vários diretores de secretarias, procuradores de estados, procuradores federais, eu como delegado federal e juiz federal, doutor Emanuel, também estava naquele grupo que instalou essa vara federal em Campo Mourão. Parabenizar a subseção pelos 25 anos e agradecer pela oportunidade de fazer parte, né, daqui, e dizer que eu tenho muito orgulho e muito carinho por tudo e por todos. Um fato muito curioso lá em cima do Banco do Brasil, o piso era extremamente escorregadio. Então, aquilo era uma armadilha, e a gente vivia andando o tempo todo com o processo na mão, volta e meia alguém escorregava. E olha que foram muitos servidores que acabaram caindo lá, né? E, inclusive eu, certo dia eu estava carregando uma pilha de processo enorme, escorreguei e pof, no chão. Então, era tipo assim, a armadilha ficava armada o tempo todo, tinha que tomar maior cuidado aonde você pisava ali. E na época a gente elaborou uma coisa interessante, que era chamado o Estatuto do Amigo. E foi feito na lanchonete, num guardanapo, isso é muito bacana. O que foi estabelecido lá? Que todo servidor novo que ingressasse na Justiça de Campo Mourão teria que pagar um churrasco e a gente fazia uma festinha. E olha que foram muitos e muitos e muitos churrascos nesse formato. Era muito, muito bacana isso. Coloca a mão no corrimão. Sabe, né, Diego? Você nunca viu, né, Diego? Olha lá. Cadê? Agora é a escada. Normal, a escada. Gente, eu vou ali buscar cerveja, tá? E agora é a que eu aprendi. A escada essa é novidade, Essa é novidade. Essa é 2022. Vocês estão gravando, né? Eu vou mandar pro Essa é a Carol. Vou buscar cerveja. Caracol. Aí, Depois você posta.
Edivaldo sempre foi uma inspiração para nós, porque ele era um incansável trabalhador. E naquele momento nós recebemos processos das varas cíveis de Campo Mourão, né, que era de competência da Justiça Federal. Então, os processos foram transferidos para a Vara Federal de Campo Mourão e nós, então, começamos a trabalhar nesses processos. Foi um trabalho muito árduo, nós trabalhávamos muito, entrávamos de manhã na Vara Federal e muitas vezes saíamos de lá à noite. Nós brincávamos que naquele trabalho a gente falava bom dia, boa tarde, boa noite, todos os dias um para o outro, porque de fato a gente trabalhava da manhã até a noite.